que vimos foram essas imagens dramáticas de um ataque às refinarias ao redor de Moscou. Por que os russos não estão se defendendo melhor desses drones ucranianos? E essa refinaria, ao queimar, lançou combustível no ar. Ela lançou nuvens de fumaça suja no ar. Ela lançou uma chuva preta sobre tudo. Esses ataques à capacidade de refino causaram um problema real para os russos. Os russos não estão fazendo o que os ucranianos já vêm fazendo há alguns anos. Claro, drones são importantes no contexto geral das coisas. No Líbano, o Hezbollah tem usado drones de forma muito eficaz contra as forças de defesa de Israel. Eles mantêm os conflitos por mais tempo do que durariam normalmente, porque permitem que os fracos resistam. E isso nos diz algo sobre as mudanças na natureza da guerra. E no momento, os drones são os reis do campo de batalha. Algumas imagens interessantes chegaram hoje de Moscou que nos dizem muito sobre a guerra na Ucrânia e também sobre a natureza da guerra em geral. O que vimos foram essas imagens dramáticas de um ataque às refinarias ao redor de Moscou. Neste caso, algo atinge um tanque, e é claramente um tanque de armazenamento. Está junto com outros tanques de armazenamento e todo o teto se solta e desaba. Isso mostra que está cheio de vapores, seja lá quais forem. Vapores de óleo, vapores de gasolina, vapores de gás, seja o que for. Não estamos interessados nesse rastro de condensação. Isso veio de algo bem mais baixo, mas seja lá o que for, foi disparado vários segundos antes, porque o rastro está ondulado. Está se dispersando. Isso é algo que já passou. Nós estamos interessados nesse outro rastro de condensação. Olhe para isso. Esse rastro de condensação é estreito, está concentrado, acabou de ser disparado e está vindo de uma posição baixa em algum lugar no solo, numa trajetória bem baixa. Vamos apenas acompanhar. E lá vai ele, direto para onde está o tanque. É claro que é possível que outra coisa tenha causado aquela explosão naquele momento exato, mas não parece provável. Com todas as evidências que conseguimos reunir, não podemos ter certeza, mas parece que os russos, usando seus próprios MAMPADs, esses sistemas portáteis de defesa aérea, lançados do ombro como os Stingers, parece que eles conseguiram explodir o teto de um dos próprios tanques de armazenamento. Bem, esse é o tipo de coisa que acontece na guerra, e Moscou tem estado sob ameaça real nos últimos dias. Os ucranianos atacaram Moscou em 3 dias consecutivos e causaram bastante dano. Eles sobrecarregaram o sistema de defesa de Moscou e causaram muita comoção e indignação na região. Uma das razões para isso é que eles têm mirado nas instalações de armazenamento de petróleo e nas refinarias, em especial a refinaria de Kapatnia aqui, uma refinaria muito grande. E a refinaria de Kapatnia responde por 40% de todas as necessidades de combustível de Moscou, de todas as suas necessidades totais de combustível, e essa refinaria, ao queimar, lançou combustível no ar. Ela lançou nuvens de fumaça suja no ar. Ela lançou uma chuva preta sobre tudo. E, mais importante ainda, esses ataques à capacidade de refino causaram um problema real para os russos em relação ao abastecimento de gasolina. Nos territórios ocupados, na Crimeia e no Donbas, o fornecimento de gasolina já está sendo racionado há 1 mês. Mas esta semana, os russos estenderam esse racionamento para todo o país. Então eles estão tendo dificuldades até mesmo para produzir gasolina suficiente para o próprio mercado interno. E a questão é que o racionamento de gasolina é sempre muito impopular com a população. Portanto, os russos não fariam isso a menos que fosse realmente necessário. Por que os russos não estão se defendendo melhor desses drones ucranianos? Porque tantos estão conseguindo passar? Bem, as respostas são relativamente simples. Os russos não estão fazendo o que os ucranianos já vêm fazendo há alguns anos. Eles não estão usando um sistema acústico ao longo de toda a fronteira que ouve o drone além de tentar detectá-lo no radar. Eles não estão usando sistemas ARAR, em que drones enfrentam outros drones para realmente derrubá-los enquanto ainda estão longe dos alvos. Eles não estão usando equipes móveis de tiro para se deslocar rapidamente até onde o ataque de drones é mais intenso. E não estão usando metralhadoras terrestres e coisas como o sistema Gepard e o sistema alemão, que são muito eficazes para derrubar drones. Eles não estão fazendo nada disso. Os russos têm sido muito lentos em relação a isso. Eles estão usando seus sistemas, esse 300, esse 400 baseados em radar, seus sistemas antimísseis, e estão muito despreparados. E assim, os drones voando baixo em grande número conseguem driblar esses sistemas antigos que os russos estão usando, até mesmo ao redor de Moscou, que é a parte mais fortemente defendida de todo o país. Os drones ainda estão conseguindo passar. Há uma lição real para os russos aí que eles estão começando a aprender. Os drones que fazem a diferença para a Ucrânia são da empresa Firepoint, uma companhia muito inovadora. O Firepoint 1 é um drone de longo alcance. Este é um deles. Ele não carrega uma ogiva enorme, mas percorre cerca de 1.600 quilômetros, então vai muito longe.
O FP5 no drone Flamingo, na verdade, não é um drone. Como você pode ver, é um míssil. É um míssil de cruzeiro, construído como o antigo V1 na Segunda Guerra Mundial. E a questão sobre o Flamingo é que ele percorre longas distâncias e tem uma ogiva muito pesada. Ele causa danos reais a qualquer coisa que atinge. E esses dois drones em particular, há outros, mas esses dois em especial parecem ter tido um efeito bastante grande em levar essa guerra aérea para o lado dos russos. Claro, drones são importantes no contexto geral das coisas. No Líbano, o Hezbollah tem usado drones de forma muito eficaz contra as forças de defesa de Israel e as FDI têm tido sérios problemas para lidar com isso. E claro, os iranianos têm usado drones desde o início para conter os americanos e agora estão usando drones para manter o Estreito de Hormuz como um ponto de pressão enquanto negociam com os americanos um cessar-fogo mais amplo. Mas não é só isso. Guerras sobre as quais não ouvimos muito na África, por exemplo, são dominadas por drones. Em todos esses países, Mali, Sudão, Somália, Moçambique, República Democrática do Congo, Burkina Faso, Nigéria, é possível ver drones sendo usados o tempo todo, com efeito cada vez maior. Porque o que os drones fazem é permitir que os fracos resistam aos fortes. Eles anulam as vantagens dos sistemas de armas de alta tecnologia e prolongam os conflitos. Eles mantêm os conflitos por mais tempo do que durariam normalmente, porque permitem que os fracos resistam. E isso nos diz algo sobre as mudanças na natureza da guerra. Você sabe, a natureza básica da guerra não muda muito ao longo dos séculos, mas as formas como ela é travada mudam o tempo todo com a tecnologia, com as mudanças econômicas, com as mudanças políticas em geral. E então, quando pensamos em drones, eles são a robótica da era moderna. E no momento, os drones são os reis do campo de batalha. E os príncipes do campo de batalha são aquelas organizações de manufatura que conseguem produzir muitos drones baratos em massa. É aí que está.